Bom dia, igreja. Feliz segunda-feira para vocês. Feliz começo de semana para você também. Um ótimo dia aí desde já, uma ótima semana desde já para vocês. Seja bem-vindo a mais um capítulo, mais um dia do nosso devocional diário. Bom demais ter você aí. Bom demais a gente poder estar juntos, né? Todas as manhãs, alguns de vocês à tarde, outros à noite, né? Mas todos os dias nós estamos juntos nos encontrando aqui. E eu fico muito feliz pela sua companhia, fico muito feliz por poder compartilhar contigo, estar conectado contigo dessa forma. Fico muito feliz por aquilo que o devocional diário, eu creio que está depositando nos nossos corações, né? Tem dias que a gente sente, uau, hoje foi para mim. Tem dias que a gente diz, tá, hoje talvez não foi exatamente o que eu estava precisando ouvir, mas eu aprendi alguma coisa. Pode ter certeza que o efeito do devocional está sendo muito maior do que você pode imaginar. Eu fico muito feliz pela sua companhia, fico muito feliz pelo seu, né, empenho, pela sua presença aqui junto comigo, muito feliz por poder compartilhar contigo um pouquinho daquilo que a palavra de Deus tem para nós hoje. Nós estamos hoje em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós começamos o estudo de Hebreus há poucos dias, no começo da semana passada. Nós estamos passando rapidamente pelo livro de Hebreus, somente um capítulo por dia, e não estamos pegando todos os capítulos. Então, hoje já estamos no 11, já estamos rapidinho aí, perto da conclusão da nossa leitura. No domingo, você deve ter recebido nos cultos o nosso plano de leitura de devocional diário, ok? Você deve ter recebido o plano de leitura para o mês de dezembro, que vai te ajudar a saber quais são os capítulos que nós vamos estudar de agora até o fim do ano. Não que a gente vá fazer devocional até o dia 31 de dezembro, tá? A gente vai pausar antes disso, mas você vai saber pelo menos quais são os livros que a gente tem aí. Então, nós vamos ainda com Hebreus 11, amanhã 12, depois de amanhã 13, e aí já entramos em Tiago, que é um livro também fabuloso, tremendo, com uma mensagem muito boa para nós. Mas vamos entender um pouquinho do que está acontecendo em Hebreus, tá? Vamos entender um pouquinho, e aí nós vamos para o capítulo 11, que é famosíssimo, conhecidíssimo, que é o capítulo sobre a fé, ok? Quero lembrar vocês que hoje eu não estou com vocês ao vivo, tá? Por isso não posso dar um bom dia aí ao vivo para você citando o seu nome, porque esse devocional ele é previamente gravado, porque segunda-feira é minha folga. Então, bom dia aí para todos vocês que estão entrando, recebam o meu abraço e mais uma vez a minha expressão de gratidão por você estar aqui junto comigo, aprendendo, crescendo, tirando um tempinho do seu dia para você aprender um pouquinho mais e você está crescendo na sua fé. Tenha certeza de que Deus vai usar o nosso tempo juntos hoje para fortalecer a sua fé. Olha só, gente, o livro de Hebreus, lembrando, o pastor Spiller deu para nós um contexto maravilhoso a respeito disso, é escrito para o povo judeu, provavelmente judeus convertidos, que estavam passando por alguma perseguição, alguma dificuldade, e o autor do livro, ele então passa a argumentar a partir das histórias conhecidas do Antigo Testamento, começa a argumentar a grandeza de Jesus, a dignidade de Jesus e como Jesus é maior do que todas essas coisas. Então ele passa os primeiros 10 capítulos argumentando e usando as histórias do Antigo Testamento para elevar Jesus. A gente vê isso já a partir do capítulo 1. Ele fala que Jesus é superior a anjos, ok? Ele vai fazer um discurso a respeito disso. No capítulo 3, a gente vê que Jesus é superior a Moisés, e nós falamos sobre isso na sexta-feira da semana passada. Cara, falar que Jesus é superior a Moisés para o povo judeu, Moisés é o cara na cabeça do povo judeu, né? Então ele está fazendo um argumento aqui, né, a respeito disso. No capítulo 4, ele vai falar que Jesus é superior ao sábado e inclusive à terra prometida, que o verdadeiro descanso
do cristão não é o sábado, não é a terra prometida que o povo achava que era o descanso deles, mas é você estar em Cristo, você ser salvo em Jesus, é o verdadeiro descanso. Ele vai argumentar no capítulo 5 que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele é o sacerdote, assim como no templo tinha sacerdote que oferecia sacrifícios a Deus, né, e nos reconciliava com Deus, que Jesus é o maior sumo sacerdote, né, que é o sacerdote de mais alto escalão, né, que se ofereceu como sacrifício diante de Deus para que a gente pudesse ser reconciliado com Deus e assim por diante. Ele vai falar no capítulo 7 sobre Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque era uma ordem de sacerdotes, que Jesus é semelhante a Melquisedeque. No capítulo 8, ele vai falar de uma nova aliança desse novo sacerdote de Jesus. No capítulo 9, ele vai falar sobre a adoração no tabernáculo, que tinha um tabernáculo que era o lugar da presença de Deus na terra, e que Jesus, cara, ele o tabernáculo. Jesus, literalmente, quando diz que o verbo se fez carne, o verbo tabernaculou conosco. Ele veio em forma humana e ali estava a presença de Deus no nosso meio. Ele vai falar sobre o sangue de Jesus no capítulo 9, que o sangue de Jesus é superior a qualquer outro sangue que era derramado, aos sacrifícios do Antigo Testamento, que tudo isso só apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto na cruz uma vez por todas, seu sangue derramado, não há mais necessidade de sacrifício, porque Jesus se tornou sacrifício por nós. Ele está elevando, está pegando todas as coisas do Antigo Testamento e elevando Jesus. Capítulo 10 fala sobre isso, que o sacrifício de Cristo é definitivo, que não é necessário mais nenhum sacrifício. Então, cara, um argumento assim, de mestre, ok? De mestre. Hebreus é denso porque ele pressupõe o conhecimento dessas histórias, e ele é denso porque ele puxa do simbolismo e da história e de tudo isso do Antigo Testamento para argumentar sobre a posição de Jesus e principalmente para nos fazer um apelo, alguns apelos, né, a perseverança. Cara, continua. Jesus, cara, ele é superior acima de todos, ele é maior do que anjos, cara, ele é o nosso sumo sacerdote, o sangue dele é o sacrifício perfeito. Cara, continue, não desiste, persevere. Cara, Jesus é o nosso foco, Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa salvação, e ele chama esse povo à perseverança, lembrando que provavelmente a turma que estava lendo essa carta estava passando por perseguições, estava passando por lutas e perseguições, né? Talvez eles estavam esperando que Jesus voltasse meio que logo, dentro de algumas semanas ou meses, né? E nesse processo de aguardar Jesus voltar, talvez desanimando, talvez perdendo a sua esperança. Existia na igreja primitiva o pensamento de que Jesus voltaria meio que rápido, né, dentro da geração deles. E à medida que a perseguição aumenta e Jesus não voltava, né, o chamado à perseverança precisa vir. Cara, continue, não desista. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através dele. Cara, ele é o sumo sacerdote. Não desista, não se desvie desse caminho. E aí no capítulo 11, que é o nosso capítulo de hoje, ele vai fazer algo muito interessante. Ele vai agora pegar as pessoas do Antigo Testamento. Então ele falou aqui, né, de sacerdotes, falou aqui de sangue, falou aqui de templo, falou aqui de anjos, falou aqui de várias coisas do Antigo Testamento, né, símbolos poderosos do Antigo Testamento. Agora vai pegar pessoas poderosas do Antigo Testamento. E ele vai argumentar no capítulo 11 como todas essas pessoas só se tornaram o que são, o que eram, pela fé em Jesus, pela fé em Deus. Aquela ideia assim, cara, eu vou viver a minha vida, eu vou crer, eu vou sacrificar, eu vou viver minha vida, eu vou tomar passos de fé, crendo que Deus vai suprir a minha necessidade, que Deus vai ser fiel, mesmo quando eu não vejo isso. E ele está argumentando que toda essa turma do Antigo Testamento que está nesse hall da fama aqui, da fé, né? Ele vai listar, né, os grandes heróis da fé.
Ele vai argumentar que toda essa turma, eles não viram a promessa. Não era assim, cara, poxa, eu tenho certeza, tô vendo ali a promessa de Deus e por isso eu vou agir. Não, eles agiram em fé, sem ver, sem enxergar, sem ter a certeza, mas tendo uma fé que é a certeza daquilo que não se vê. E ele vai argumentar que o leitor dessa carta deve fazer a mesma coisa. Que o leitor dessa carta, sem ter a certeza, não está vendo Jesus voltando nas nuvens, mas permaneça crendo que ele vai voltar. Não está vendo a perseguição acabar, talvez a perseguição está sendo mais ferrenha ainda, mas, cara, permaneça em Jesus, mesmo com a perseguição. Ele vai argumentar para a fé deles e para a nossa fé hoje também nós vamos aplicar isso. Eu quero ler contigo algumas coisas aqui. Capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Vamos parar aqui um pouquinho. Esse é o primeiro versículo da Bíblia, e o único versículo da Bíblia que define fé. Se você quer uma definição de fé, a Bíblia define fé nesse versículo. É a certeza de coisas que eu espero. Mas se eu só espero que aconteça, como que eu posso ter certeza? É a prova. Prova é um fato, é uma coisa que eu pego na mão, cara. É a prova, uma coisa que eu pego na mão, que eu tenho de concreto das coisas que eu não vejo. Como que eu tenho uma prova de uma coisa que eu não vejo? E a fé é uma coisa engraçada de se tentar descrever, porque, por exemplo, vamos lá. Como que você sabe que você é salvo? Você só pode ter certeza de que você é salvo pela fé. Pela fé em Jesus, o sacrifício de Jesus e um testemunho interno. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos salvos, que somos filhos de Deus. Então existe um testemunho interno. Cara, tem algo dentro de mim que diz, cara, Jesus perdoou meus pecados, eu tenho fé, eu tenho certeza disso. Agora, eu vejo a minha salvação? Não vejo. Eu pego na mão a minha salvação? Não pego. Eu sinto um testemunho interno e pela fé na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz, que se eu confessar o meu pecado, ele é fiel e justo para me perdoar de toda injustiça e me purificar. Cara, pela fé na palavra de Deus e pelo testemunho interno que eu sinto, eu creio então que eu sou salvo em Jesus e tenho essa certeza. Mas é pela fé. Você entende que é pela fé? Não, eu nunca recebi, né, para a minha vida aqui, eu estou com um contrato aqui, vou usar como exemplo. Não recebi aqui um contrato, né, esse é o meu contrato de aluguel. Não recebi aqui um contrato que diz, olha, eu, André Alexandre Vargas, CPF tal, no dia tal aceitei Jesus e, portanto, sou salvo. Está aqui meu contrato, estou guardadinho aqui. Esse é o contrato que garante a minha salvação. Não tem um contrato que eu pego na mão. Eu reconheço a minha salvação e eu creio na minha salvação pela fé na palavra de Deus que diz que se eu confessar os meus pecados eu sou perdoado e pelo testemunho interno que eu sinto. Então ele diz aqui, cara, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos, a turma da antiguidade, que ele vai listar daqui a pouco, receberam seu bom testemunho. Está dizendo, cara, os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus viveram pela fé. Eles agiram com a certeza de que Deus seria fiel à sua palavra, de que Deus daria a eles a recompensa, sem eles verem essa prova nas suas vidas. E aí ele vai listar algumas coisas aqui que eu quero ler rapidamente contigo. Ele diz no versículo 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito pelo que é visível. Então, cara, vamos lá para a criação, vamos lá para o começo. O universo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse, haja luz e houve luz. Ou seja, aquilo que a gente vê, o sol que nos dá luz durante o dia, a lua que nos dá luz durante a noite. A gente pode argumentar que é o sol que nos dá luz durante a noite também, porque a lua só está refletindo a luz do sol, né? Mas, enfim, cara, aquilo que se vê foi formado por aquilo que não se vê, a palavra de Deus.
Então, o universo foi formado por uma coisa que eu não vejo, foi formado pela palavra de Deus. E desde o começo, a gente vê isso que é pela fé. Versículo 4: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então ele está indo lá no começo, Gênesis capítulo 3 ou 4, se não me engano. Versículo 5: pela fé, Enoque, um outro grande homem de Deus, do Antigo Testamento, lá do comecinho. Versículo 6: pela fé, Noé, né, vai listar a respeito de Noé, que também agiu pela fé. Cara, já nunca tinha chovido. E Deus diz para ele: constrói um barco para salvar você e a sua família. Ele fica 120 anos construindo um barco num lugar que nunca tinha chovido. Como é que o cara faz um negócio desse? Só pela fé. Só pela fé. Só pela certeza de que a palavra de Deus se cumprirá, mesmo quando os meus olhos não veem. Você está pegando a mensagem aqui do autor? Cara, é a gente agir em cima de uma certeza de que a palavra de Deus se cumprirá, mesmo quando os meus olhos não veem. Eu creio que eu sou salvo, baseado no quê? Na certeza de que a palavra de Deus se cumprirá na minha vida, que diz que se eu confessar meus pecados, sou fiel e justo, ele é fiel e justo para me perdoar. Na certeza de que a palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e homens, Cristo Jesus. Na certeza de que existe um caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai senão Jesus. E eu estou nesse caminho, eu creio nessa verdade, eu recebo essa vida. É pela fé na palavra de Deus. É a mesma história que aconteceu com Noé. Deus deu uma palavra para ele: construa, ele não viu, ele fez. Lembre, eu não tenho chuva, Noé não estava vendo chuva, eu não tenho um contrato, eu tenho a certeza das coisas que não se veem. Por isso que ele diz no versículo anterior, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Versículo 8, pela fé, Abraão. Então ele já está indo de Noé para Abraão, está indo cronologicamente, está indo aqui construindo um argumento. Ele continua em Abraão no versículo 10, versículo 11. Vai falar, cara, todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Versículo 13. Viram-no de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros peregrinos na terra. Tá dizendo, cara, Abraão não viu o resultado final de todas as coisas que ele creu. Né? Não viu a grande nação que seria formada a partir dele. Viu sim, viu, né, cara, a família se multiplicando, Deus sendo fiel, mas não viu o resultado final. Ele continua no versículo 17, falando sobre Abraão. Cara, quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus disse, cara, vai para o topo do monte, sacrifica o seu filho para mim. Abraão foi e obedeceu. Por quê? Pela fé. E diz aqui o texto que ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Então ele estava disposto a tirar a faca e o anjo parou ali na hora porque a sua fé tinha sido provada, mas ele estava disposto a sacrificar Isaac com a certeza que Deus o ressuscitaria. Versículo 23, pela fé Moisés. Versículo 29, cara, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho. Como que foi? Foi pela fé que Deus os guardaria. Pela fé, versículo 30, os muros de Jericó caíram. Jesus falou, rodeia, né? Deus falou, cara, por 7 dias roda Jerusalém. No 7º dia faça isso 7 vezes. No fim toca a trombeta, os muros caem. Como que eles fazem? 7 dias antes eles estão... Perdão. 7 dias antes eles estão rodeando ali. E o povo está olhando para eles dizendo, esse povo é maluco, esse povo é doido. O que eles estão fazendo rodeando a nossa cidade? Cara, pela fé, agindo em cima de uma palavra que Deus tinha dado. Isso é fé. Agir em cima de uma palavra que Deus tem dado. E ele termina dizendo o seguinte. Olha o versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então ele lista um monte de gente que diz, gente, não vou listar mais porque eu não tenho tempo. Olha o que ele diz, versículo 33. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça,
alcançaram cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Está dizendo, cara, essa turma, pela fé, perseverou. Pela fé, cara, conquistaram reinos, botaram em fuga exércitos. Pela fé, perseveraram, viram o sobrenatural de Deus se manifestar nas suas vidas. Pela fé, agindo em cima de uma palavra de Deus que tinha sido lançado e vendo o sobrenatural de Deus acontecer. Às vezes nem chegaram a ver o cumprimento final, às vezes nem chegaram a ver o todo que Deus tinha prometido, mas viram a boa mão de Deus. E, cara, é pela fé que se constrói o reino de Deus, é pela fé que se caminha no reino de Deus, é pela fé que a gente ancora as nossas vidas no reino de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, versículo 6. E ele aqui termina o capítulo chamando essas pessoas para nós, para viverem pela fé. Versículo 39, todos esses receberam o bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que tinha sido prometido. Nenhum deles viu o cumprimento final. Eles receberam, sim, promessa ao longo do caminho, viram o sobrenatural de Deus, mas nenhum deles receberam tudo aquilo que almejavam. Nenhum deles viu a finalização. Por quê? Porque a nossa vida é curta, nós temos poucos anos na Terra. Então a gente age, a gente vê o sobrenatural, vê Deus se cumprindo, vê a palavra de Deus se cumprindo, mas não vê o todo que a gente aguarda. Deus havia planejado, versículo 40, algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Gente, o que o autor está dizendo aqui para nós? Não tem como a gente viver a vida cristã sem ser pela fé. Sabe por quê? Deixa eu dar um exemplo para você. Você vê o mover de Deus na sua vida quando você age pela fé? Claro que você vê, claro que você vê. Mas sabe o que você talvez não vai ver? O efeito da sua fé hoje sobre a vida dos teus netos e teus bisnetos. Isso você não vai ver. Isso você não vai ver. Mas existe promessa de Deus que, cara, sobre a sua fé e o seu empenho, a sua perseverança, a sua oração, que, cara, os seus netos e os seus bisnetos vão receber herança e serão abençoados por causa da sua fé, do seu testemunho, da sua oração, da sua busca, da sua fidelidade. Existe sim. Existem promessas de Deus que diz, cara, a terceira e quarta geração será abençoada por causa da sua fé. Você vai ver o cumprimento disso? Talvez não. Mas o nosso chamado hoje é persevere, 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 mesmo em meio a não ver todo o cumprimento. Você vai ver muita coisa, Deus vai te abençoar, você vai ver paz entrando na sua casa, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer, você vai ver muita coisa boa na sua vida, mas você não vai ver o todo do que Deus está fazendo. Então persevere, persevere, persevere. Não permita que as leves e momentâneas tribulações, o apóstolo Paulo diz em outros textos, façam com que você esqueça que essas coisinhas que a gente passa aqui não se comparam à glória que está por vir. Deixa eu aplicar isso à nossa realidade de igreja. Falei com você sobre você manter fé, né? Que as gerações depois de você vão ser abençoados pela sua vida, pelo seu testemunho. Isso é uma aplicação para a sua vida. Hoje nós estamos aplicando fé como igreja sobre uma palavra rema que Deus nos deu, em Ageu capítulo 2. Que Deus está preparando um lugar maravilhoso para nós. Eu creio nisso. Creio nisso. Estou vendo algumas coisas de Deus se movendo nessa direção e estou crendo ainda que Deus tem algo maravilhoso para nós. Estamos agindo em cima dessa palavra de fé. Estamos hoje tomando passos concretos em cima dessa palavra. Eu creio que com os nossos olhos nós vamos ver um espaço maravilhoso, uma nova casa para nós como igreja. Eu creio nisso, eu creio nisso. Mas sabe o que nós não vamos ver? Nós não vamos ver o efeito que essa nova casa vai ter sobre a cidade de São Francisco nas gerações futuras, depois que a gente já não estiver mais aqui.
Nós estamos crendo hoje para algo que a gente vai ver uma porção, mas nós não vamos ver a totalidade. Mas nós estamos crendo, nós estamos empenhando e nós estamos agindo pela fé. E essa é a parte importante desse texto. Ele diz, cara, pela fé essa turma agiu sem ver, sem entender, sem receber toda a recompensa, mas eles agiram em cima disso. E, gente, a vida de fé é uma vida de ação em cima da certeza das coisas que eu não vejo ainda. Eu estou agindo hoje em cima da certeza de coisas que Deus não vê ainda sobre a nossa igreja. Eu estou agindo hoje sobre a certeza das coisas que não vejo sobre a minha família, sobre o meu ministério, sobre a minha caminhada com Deus. Você está agindo hoje, agindo na certeza das coisas que você não vê, ou você espera ver para depois agir? Se você espera ver para depois agir, você já está agindo tarde demais. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A fé é uma ação motivada pelo quê? Olha só, pega isso, pega isso. A fé é a minha ação motivada não pelo que eu vejo, mas motivada pela fé no Deus para quem eu faço o que eu faço. Muita gente quer agir só motivado pelo que vê. Ah, eu estou vendo o lucro que eu vou ter, então agora eu vou agir. Não. Se você esperar ver, você já esperou tarde demais. Existe algo que precisa motivar a nossa ação. Muita gente é motivada só pela recompensa, por aquilo que eu vejo. Nós somos motivados pela fé. O que motiva as tuas ações hoje? O que motiva as tuas ações? Sabe por quê? A fé imatura, ela diz assim, eu creio porque eu vejo. Eu faço porque Deus me abençoa. Vamos botar um exemplo. Eu dizimo porque o dia que eu dizimei, eu recebi o dobro de volta. Tá? Isso é uma fé imatura. A fé madura diz, eu faço porque eu creio. Eu dizimo porque eu creio. A fé madura é aquela fé que diz, cara, eu não estou vendo. A fé madura é aquela fé que diz, cara, talvez em casa não está tudo redondo. Talvez meus filhos não estão vivendo a vida abençoada. Talvez meus negócios não estão 100%. Talvez, cara, a minha saúde não está 100%. Talvez eu não estou vendo tudo como um mar de rosas, mas ainda assim eu digo sim para Deus. Ainda assim eu permaneço, ainda assim eu declaro, ainda assim eu obedeço, ainda assim eu sirvo, ainda assim eu amo, ainda assim eu perdoo. Essa é uma fé madura, motivada não pela recompensa que eu estou vendo, mas motivada pela fé naquele que traz a recompensa no tempo certo. Se a gente quer permanecer, se a gente quer continuar, a gente precisa chegar nessa fé madura. Tá? Porque uma coisa, pegando um exemplo para todos nós, uma coisa era a gente agir em cima de um prédio que a gente via. Você podia ir lá no endereço, Rua 10, número 2005. Você ia chegar lá no prédio que era a nossa nova casa. A gente via o prédio, a gente lavou o prédio. E a gente estava agindo em cima disso. Agora o nosso chamado como igreja é agir em cima de uma coisa que a gente não vê, mas que eu creio que já aconteceu, já é fato no mundo espiritual, só que os nossos olhos não viram ainda. O que na sua vida hoje não se concretizou ainda, mas você está agindo pela fé, crendo que Deus vai fazer? É a bênção da sua família, é uma situação financeira, é a salvação dos seus filhos, são as gerações que vão ser afetadas, é a sua saúde, é você permanecer fiel ao seu cônjuge, você permanecer orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu vizinho para que seja salvo. O que você está agindo hoje motivado pela fé? Tem alguma coisa? Se tem, permaneça. Sabe por quê? Porque é assim que os nossos antepassados também conquistaram grandes coisas, conquistaram reinos, botaram em fuga exércitos. Cara, e eu quero estar junto com essa turma. O meu negócio é estar com essa turma. Eu quero ser maluquinho igual eles. Cara, é pela fé que eu quero conquistar as coisas que Deus tem para minha vida, para o meu ministério, para a nossa igreja, para a nossa cidade. Cara, é pela fé. É pela fé, é com sacrifício, é com dificuldade, é com luta, é com 12 horas de jejum e oração, é com batalha, mas a gente conquista.
E eu quero deixar nessa cidade um legado do meu ministério que afeta a sua vida, os seus filhos, os seus netos, os meus bisnetos. Cara, eu quero deixar uma marca nessa cidade que ninguém pode apagar. E a gente conquista isso pela fé. O que você está conquistando pela fé? O que você está buscando pela fé? Meu irmão, minha irmã, continue, permaneça. É assim que se faz coisas no reino de Deus. É assim que se constrói coisas no mundo espiritual. É assim que a gente deixa a marca nesse mundo. É pela fé. Continue. E se você não está construindo nada pela fé, quero te incentivar a você buscar uma fé mais madura, a você buscar uma caminhada mais madura, a você graduar daquilo só que eu faço porque eu vejo, porque eu recebo a recompensa, e você começar a buscar algo maior do que somente a recompensa. Algo maior do que somente a recompensa. Eu creio que Deus está te chamando para uma fé mais madura. Então, se você já está construindo pela fé, continue. Se você não está exercendo muita fé ainda para você, né, crer, para você construir a sua vida, busque construir algo mais profundo, algo mais verdadeiro, algo maior do que o seu próprio conforto, algo maior do que o seu próprio reino, mas busque construir o reino de Deus e saiba que Deus vai te dar a oportunidade ao longo do caminho para você construir algo que só pode ser construído pela fé. Pode ter certeza que Deus vai te dar a oportunidade ao longo da sua caminhada de você construir e de você crer e de você buscar por algo que só pode ser feito pela fé. E quando chegar essa oportunidade, faça, creia, obedeça, ore, busque. É assim que a gente constrói a nossa fé. Ok? Leia esse texto, se você não leu, leia esse capítulo. Deixa ele lavar sua vida, deixa ele lavar sua alma, deixa ele inspirar o seu coração. E vamos juntos construir, junto com esses grandes homens e mulheres que deixaram exemplo para nós, algo maior do que nós mesmos, algo inspirado por Deus, algo que requer fé de cada um de nós e algo que se torna uma construção, né, conjunta nossa com Deus. Amém? Que Deus possa te fortalecer nesse sentido. Vamos orar, porque eu me empolguei e o nosso tempo já passou. Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje sobre a vida dos meus irmãos. Que o Senhor os abençoe hoje, Pai. Que o Senhor os fortaleça hoje, Pai. E que nós possamos nos incluir nesse rol da fama de homens e mulheres da fé, entendendo que grandes coisas no reino só são construídas pela fé. Grandes coisas no reino só são construídas pela fé. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas Deus, eu oro que o Senhor renove em nós a esperança, a fé, a ousadia, a certeza, a garra, a busca, ó Deus, e que nós possamos agradar a Deus através da nossa fé. Que nós possamos também conquistar nações, colocar em fuga exércitos, ó Deus, nas nossas vidas e ser bênção nas futuras gerações através da nossa fé. Fortalece o coração do teu povo, Pai, suplicada a necessidade. Abençoa a nossa semana, é minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe aí. Um grande abraço. Que essa palavra seja uma palavra de ânimo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te fortaleça na tua caminhada. Que Deus ministre essa palavra ao seu coração e que ela seja uma palavra de fé sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um abraço aí e até amanhã. Tchau, tchau.